informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Está entrando no ar o programa dessa quarta-feira, dia 22, depois do Serginho Sarati, com esses destaques. Governo quer que trabalhador rural contribua 5% com a Previdência. 21 empresas estão proibidas de exportar carnes. Comprando frigoríficos menores em Mato Grosso do Sul, JBS acumula dívida de 38 milhões com o governo. A audiência pública do IPTU nos distritos será hoje em Vila Vargas. A GESUL começa a se mexer para consertar rodovia Juti e Guatemi. E muitos frigoríficos fora das compras do gado e os preços em queda. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia ensolarado nessa quarta-feira na região de Dourados. A massa de ar seco vinda do sul do país deixa o dia com temperaturas mais agradáveis, com mínima de 19 graus agora cedo e máxima de 32. Esse tempo limpo e de sol prossegue até o próximo domingo. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações fecharam ontem na região de Dourados com esses valores. O frigorífico JBS de Ponta Porã ficou fora das compras de gado gordo, efeito da operação carne fraca. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna voltou ontem às compras e ofertou R$ 132 pela arroba do boi gordo e R$ 120 pela arroba da vaca, preços à vista. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 24,00 e a de soja a R$ 56,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,09 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O governo quer criar uma contribuição previdenciária, possivelmente menor que 5% do salário mínimo, para o trabalhador rural, afirmou anteontem o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida. Ele citou que, com isso, a aposentadoria rural continua sendo subsidiada. A inserção dos trabalhadores rurais na reforma da Previdência, desenhada pelo governo, representa um dos pontos de maior polêmica junto aos parlamentares. A proposta iguala regras entre trabalhadores urbanos e rurais, estabelecendo para ambos aposentadoria a partir dos 65 anos, com mínimo de 25 anos de contribuição. Pela regra atual, a aposentadoria é garantida mesmo para os trabalhadores rurais que não contribuíram para o INSS. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou no final da tarde de segunda-feira que proibiu preventivamente a exportação de carnes pelas 21 empresas investigadas na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A operação revelou esquema de corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e indústrias produtoras de carnes. Além de pagamento de propina a fiscais e partidos, a APF investiga a adulteração de produtos e a venda de carne vencida e estragada. Diante da repercussão do escândalo, alguns países anunciaram restrições temporárias à entrada de carne brasileira, entre elas a União Europeia e a China. O anúncio feito por Maggi ocorre após exigência feita pela Comissão Europeia para que o governo brasileiro suspenda a exportação das empresas envolvidas na Operação Carne Fraca temporariamente. A AGESUL contratou por R$ 1.175.000 uma empresa de engenharia para elaboração de projeto executivo para melhoramento, recuperação e restauração da MS 180, rodovia que liga Juti a Iguatemi. A rodovia foi parcialmente interditada no ano passado por conta da erosão na pista, que se formou após as chuvas. Os recursos são oriundos do Fundersul. O contrato tem prazo de 120 dias para ser cumprido. Depois do projeto executivo, o governo contratará, aí sim, uma empreiteira para executar a obra. Em dezembro de 2015, parte da rodovia entre Iguatemi e Juti desmoronou depois de fortes chuvas e foi consertada ainda no final do ano. No dia 4 de janeiro do ano passado, o trecho foi novamente interditado pela Defesa Civil, depois de aproximadamente 80% do asfalto desmoronar novamente por conta de chuvas. Em maio, novas chuvas agravaram o problema e as fortes enxurradas fizeram com que a erosão, que se formou às margens da rodovia, avançasse em direção à pista e engolisse parte do asfalto. Cerca de 1.700 funcionários da BRF Brasil Foods entraram em férias coletivas na segunda-feira. Os trabalhadores atuam em uma linha de produção da marca Sadia em Toledo, no Paraná. A BRF informou que a fábrica vai passar por uma reforma que pretende modernizar as linhas de produção de suínos e outros produtos industrializados. O trabalho deve durar 15 dias. De acordo com a BRF, a paralisação das atividades não está ligada à Operação Carne Fraca. A empresa é uma das investigadas pelos policiais. No processo de concentração do mercado de abate de bovinos em Mato Grosso do Sul, a JBS acumulou no estado uma dívida de R$ 38.272.000 em débitos federais, informou o site MediaMax. São dívidas herdadas na compra de frigoríficos menores que passaram para o controle dessa gigante da carne, investigada também pela Operação Carne Fraca. Na prática, a JBS comprou empresas endividadas por preços mais baixos e não pagou as dívidas com a União. Os dados são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Mato Grosso do Sul. E mesmo com o volume do rombo, a dívida está suspensa e parcelada, em razão de alguma medida legal ou judicial que não podem ser cobrados judicialmente no momento, segundo a Procuradoria. Uma sucuri de aproximadamente 5 metros foi capturada na noite de segunda-feira no frigorífico Natura Frig, antigo Nave Carnes, em Nova Andradina. A cobra foi encontrada dentro de uma espécie de coxo de concreto por funcionários que acionaram a Polícia Militar Ambiental.
Para facilitar a captura, uma pá carregadeira foi utilizada no resgate. O réptil foi devolvido ao seu habitat. O vice-presidente e diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, relatou ontem, após receber informação por mensagem de celular, que 4 frigoríficos estão suspensos de exportar carnes para a União Europeia após a crise desencadeada pela Operação Carne Fraca. Dessas, 2 são de aves, uma de bovinos e a outra de cavalo. Acontece nesta quarta-feira, às 19h30, no Ginásio de Esporte de Vila Vargas, com a participação de todos os vereadores, a audiência pública que a Câmara de Dourados fará para discutir o problema gerado com a cobrança do IPTU nos distritos. Nessa audiência, a Câmara vai ouvir representantes dos distritos que relatarão os problemas sentidos por eles com o início da cobrança do imposto. Os depoimentos e documentos coletados na audiência servirão para embasar ainda mais as ações da Câmara no sentido de cobrar da Prefeitura uma solução definitiva para o caso. Proposta pelo vereador Madison Valente, a audiência terá como palestrante o advogado Marcos Faria da Costa, especialista em direito notarial, registral e tributário. Ele fará uma palestra sobre a legislação vigente sobre o IPTU e tirará dúvidas da população. A escolha de Vila Vargas para a audiência é em função de ser mais centralizado em relação à maioria dos distritos, favorecendo uma maior participação. Dourados tem 8 distritos: Vila Vargas, Vila São Pedro, Indápolis, Panambi, Vila Formosa, Vila Macaúba, Picadinha e Itaú. A 13ª Festa do Peixe de Dourados, de 12 a 16 de abril, será oficialmente lançada hoje pela prefeita Adélia Razuc, no auditório da Prefeitura, às 8h30. O evento será realizado nos parques Antenor Martins e Rego d'Água. A maior parte dos frigoríficos continuou ontem fora das compras do mercado do boi gordo. Aqueles frigoríficos que testaram o mercado com valores abaixo da referência, o que faz com que não haja negócios. Logo, o mercado está travado, como avaliou Iberville Neto da Scott Consultoria. O impacto para o consultor vem mais da incerteza do que dos efeitos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Ainda há muitas dúvidas do que poderá acontecer com as exportações para os mais diferentes países. Os frigoríficos estão avaliando essa situação e optam por ficar fora das compras, o que gera um encurtamento das escalas de abate de bovinos. Fica a expectativa de como essa oferta vai chegar e como o pecuarista irá lidar com a pressão de baixa no preço do arroba. Usinas brasileiras de açúcar já venderam antecipadamente, por meio de contratos futuros em Nova York, 52,4% do volume exportável projetado para a safra 2017-2018 do Centro-Oeste e Sul do Brasil, informou ontem a consultoria Archer Consulting, baseada em São Paulo. O volume de açúcar vendido antecipadamente é estimado em 13.870.000 toneladas. As vendas antecipadas estão apenas ligeiramente abaixo do volume de negociações visto no mesmo período do ano passado, quando as usinas haviam negociado 59% do açúcar exportável, um volume recorde. Isso mostra que os produtores brasileiros de açúcar têm estado ativos para fixar os preços em Nova York, uma vez que as cotações médias em dólar garantem um retorno considerável favorável quando convertidos para o real. As exportações dos cafés do Brasil no ano safra 2016-2017, de julho de 2016 a fevereiro de 2017, totalizaram 23 milhões de sacas, com receita cambial de 3 bilhões 940 milhões de dólares, ao preço médio de 171 dólares a saca. Do total de sacas exportadas, a participação percentual por qualidade foi de 88% do café arábica, 10,7% do solúvel, 0,8% de conilon e 0,1% de torrado e moído. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blário Maggi, vistoriou ontem a unidade da Seara na cidade da Lapa, a 70 quilômetros de Curitiba. O local, que produz frango e exporta para a China, foi alvo de mandado de busca e apreensão
da Operação Carne Fraca. Estamos no comando e no controle dessa situação e não há risco nenhum para ninguém, garantiu o ministro. Levantamento do CPEA aponta que a batata padrão Ágata Especial, comercializada nos atacados paulistanos, foi cotada na média a R$ 52,72 a saca de 50 quilos na última semana, queda de 13% frente à semana anterior. A pressão vem da oferta elevada, refletindo a intensificação da colheita da batata em regiões como o Triângulo Mineiro, Guarapuava, no Paraná, e Água Doce, em Santa Catarina. Na Bolívia Oriental, produtores de soja, milho e sorgo informam que perderam até 80% de suas lavouras. As pragas se proliferaram e a seca foi cruel, fazendo com que grande parte dos cultivos do norte de Santa Cruz de la Sierra, onde estão muitos brasileiros, não chegue à colheita. O setor agora pede ajuda ao governo boliviano, incluindo autorização para utilizar sementes transgênicas resistentes a pragas e à falta de chuva. A Polícia Federal utilizou apenas 2 laudos técnicos para desencadear a Operação Carne Fraca, conforme apurou o Jornal Nacional. A investigação, iniciada há 2 anos, baseou-se principalmente em interceptações telefônicas e depoimentos de fiscais e funcionários de frigoríficos. Na segunda-feira, o juiz federal Marcos José Grey da Silva, da 14ª Vara Federal de Curitiba, determinou que todos os laudos técnicos que serviram de base para a operação fossem apresentados até ontem pela Polícia Federal. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Agricultores europeus exigem normas de segurança do Mercosul. As revelações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal continuam tendo impacto planetário. Depois de suspender brevemente a compra de carne de frango do Brasil, a Coreia do Sul voltou atrás nesta terça-feira e decidiu manter as importações do produto após receber garantias do governo brasileiro de que nunca recebeu carne deteriorada proveniente do Brasil. Por precaução, o país asiático irá intensificar a fiscalização. Por outro lado, a China e o Chile mantêm as restrições enquanto a União Europeia aguarda explicações detalhadas do governo brasileiro e solicitou a retirada dos 21 frigoríficos citados nas investigações da lista de exportadores. O principal sindicato de agricultores e pecuaristas europeus, Copa-Cogeca, aproveita as negociações do Mercosul com a União Europeia, realizadas atualmente em Buenos Aires, para pressionar o executivo europeu. Arnaud Petit, diretor de Commodities e Trade do Copa-Cogeca, explica o que está em jogo. A negociação com o Mercosul é sempre uma negociação muito estratégica para o setor da agricultura europeu. Como a Comissão já publicava 2 estudos, mostravam que os produtores europeus vão perder muito dinheiro, entre 7 e 9 bilhões de euros. A primeira preocupação é no setor da carne, claramente. Na Europa há muita discussão sobre o impacto positivo ou negativo da produção da carne na Europa. Há muita discussão sobre se o consumo da carne está saudável ou não. É por isso que é um assunto muito delicado. Na Europa, os produtores europeus devem assegurar uma traçabilidade desde o dia do nascimento do bovino até ao fim de vida do bovino. É verdade que nas negociações internacionais, que seja com o Brasil, com o Mercosul ou com outros países, a traçabilidade só se faz sobre 90 dias antes da morte do animal. Quer dizer, só representa 10%
da parte da vida do animal. Os agricultores europeus exigem que sejam garantidas as mesmas normas de segurança da União Europeia para os exportadores do Mercosul. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E lembrando que nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês também podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.